Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast Vamos Conversando. Hoje é uma honra, nós estamos aqui com a presença da professora, minha amiga, advogada, escritora Marion Barr. Marion é uma pessoa muito conhecida no nosso meio jurídico, tem o seu fã-clube no Facebook, Instagram, e também o que eu gosto muito é que a Marion tem um senso de humor aguçado e ela também... Ela escreve muito bem, inclusive parece que ela dá um curso de comunicação, redação criativa e que depois você vai explicar para nós o que é isso. Tá. Meu compadre Djalma, bem-vindo para mais um episódio. Estamos aí, Delegrave, sempre animados, hoje com a nossa primeira convidada da segunda temporada e ansiosos para essa conversa. E um tema bacana, né? Um tema que nós escolhemos a dedo aqui. Eu até me lembro quando eu fiz o convite para a Marion, falei, Maria, coloque algumas sugestões, e ela fez 3 sugestões muito bacanas, mas daí nós optamos por esse, vidas aceleradas, né? E aí a pergunta que a gente faz é, por que motivo, por que razão nós estamos com essa pulsão toda, essa vibe, essa vibração exagerada, eu diria, né? Você veja que o Freud, ele falava do mal-estar na civilização, ele escreveu em 1929 esse livro, e ele falava desse pêndulo, que antes nós buscávamos muito a segurança, né, e depois a recompensa. E hoje parece que inverteu, a gente quer dopamina, a gente quer prazer, a gente quer adrenalina e estamos sempre correndo. E uma das coisas assim que eu queria também já lançar de cara para vocês, essa necessidade que nós temos de ser útil o tempo todo. Parece que a gente tem orgulho de dizer que é um workaholic. Como é que você vê isso aí, Marion? Você acha que isso é real? Ou temos 2 grupos? Temos o grupo dos aceleradinhos e o grupo dos normais? Então, quero antes de mais nada agradecer imensamente o convite, né, e dizer que é uma honra para mim, uma alegria imensa estar aqui dividindo esse espaço e dizer que a sugestão desse tema foi por conta de uma reflexão, de uma autorreflexão, porque é uma coisa que eu venho pensando muito nos últimos tempos, essa questão da aceleração da vida. Acho que eu me formei, me permitam dividir um pouco assim da história, mas eu me formei agora já faz uns... 16 anos, né? Eu às vezes paro para calcular e fico um pouco assustada, mas sim, 16 anos. E esses 16 anos passaram num estalar de dedos. E eu acho que tem muito a ver com esse fato, com essa questão da aceleração da vida. E eu vim trabalhando e mestrado, doutorado, vocês bem sabem, né? Na área jurídica a gente tem muito essa questão da aceleração. Não sei se todas as áreas são assim, mas eu vejo muito na vida acadêmica e na advocacia essa correria sem fim, sempre fazendo muito. E aí eu vim e de repente eu me peguei pensando e falei, mas espera aí, será que eu não estou deixando alguma coisa passar? Será que não é hora de refletir e rever alguns valores? Alguma coisa essencial passar, né? Exato. E aí, nos últimos tempos, eu tenho tentado muito fazer essa desaceleração e é engraçado ver como, às vezes, eu sou tragada por esse ritmo acelerado de volta. Então, mesmo refletindo sobre isso, mesmo tentando parar, né, e, enfim, com um propósito mesmo de acalmar um pouco as coisas, se eu me distraio um pouco, eu volto para o ritmo acelerado, né? E não o contrário. Então, não é que eu tenho que fazer um esforço para estar trabalhando bastante, eu tenho que fazer um esforço para não estar trabalhando bastante. Eu acho que isso é muito sintomático, né, do nosso tempo. Eu acho que a lógica do mundo leva para essa correria, não te parece, Djalma? Exatamente, né? Que hoje a ordem é essa, né? Eu não sei, até eu fiquei pensando, você falou útil o tempo todo. Eu até nem sei se é ser útil mesmo, mas parecer ocupado, ser ocupado, porque às vezes a pessoa está ocupada, mas não está sendo útil, né? Na verdade, às vezes é uma correria que ela se coloca, mas quando você vai ver a produtividade efetiva dela, talvez até nem seja tão grande quanto aquela aparência de tô no corre-corre, tô no corre, né? Como se fala, né? Mas é isso que você falou, Marion, é interessante, porque nós somos sempre o produto do nosso tempo, né? E o tempo de hoje é um tempo que urge, parece que está sempre, você está sempre atrás, né? Você está sempre um passo atrás do que é o ideal. Né? Eu acho que o tempo está mais acelerado também, por várias razões, mas porque nós temos muitas opções hoje. Eu me lembro quando eu estudei na faculdade de Curitiba, muitos anos atrás, aquele salão 16, nobre. né? Pouco mais que 16.
Marião foi minha aluna na faculdade, na graduação. E eu me lembro que o Salão Nobre lotava, né? Poxa, vinha um medalhão. Hoje não lota nada, né? Mas por quê? Porque não tinha nada para fazer também. Não tinha internet, não tinha TV a cabo, né? Então hoje nós temos uma sensação assim que parece que sempre temos algo para fazer, para assistir, ou é tudo muito acessível, seja o consumo, a programação, o entretenimento. E isso faz com que, quando a gente está no tempo presente, parece que a gente tem pressa, como que a gente fale logo, vamos acabar logo, porque eu já sei o que eu quero fazer. Mas você lembrou bem, Djalma, isso não significa que nós somos úteis o tempo todo. É muito mais uma dopamina. Não te parece que isso a gente está sempre buscando esse prazer, Marion? Sem dúvida. Bom, isso que a gente vê, né, a crítica na internet, por exemplo, e lá vem textão. E esse textão, quando as pessoas falam que lá vem textão, às vezes são 30 linhas. Imagine, quando a gente lia, por exemplo, um livro inteiro, hoje o textão são 30 linhas. Você tem que resumir tudo em tantos caracteres, né? Então, na ideia do antigo Twitter, que já nem é mais Twitter, e isso é para tudo. Então, você entra numa rede social, daqui a pouco não é mais aquela, você já está desatualizado, então é outra coisa. E esses dias estava conversando com um amigo meu, Fábio Guarani, ele estava falando sobre isso e dizendo como hoje as pessoas têm duas opções, né? Ou ela pega um tema e se aprofunda naquilo, e para isso exige justamente que ela pare um pouco o que é tão difícil, ou então ela faz, e esse verbo que se escolhe na internet não é à toa, que é o navegar. Porque você navega na internet e quando você navega, você não afunda e não se aprofunda em nada. Então, é sempre na superfície, né? Então, quando você está navegando na internet, que é o que a gente faz, basicamente, quando está rolando o nosso dedinho no feed ou quando está lendo algumas notícias, só lê as manchetes, a gente está sempre navegando, ou seja, sempre na superfície das coisas. Sempre lendo o superficial. Então, a gente sabe tudo, mas ao mesmo tempo não sabe nada, não para ler as coisas a fundo, né? Então, eu sinto que... Eu vi, esses dias eu peguei um filme na Netflix, que o filme durava 1h10, né? E daí eu já vi que agora eles já estão começando a reduzir o tamanho dos filmes, né? As séries, geralmente, cada capítulo é 45, 50 minutos. O WhatsApp, nossa, essa coisa de acelerar, eu uso, não sei se vocês usam, mas eu não tenho muita paciência. Eu geralmente ponho num e-mail, 2 já é meio demais. Você não? Não. E eu acho só para não passar, amigo nosso, Fábio Guarani, né? Vou dar um abraço pro Fábio. Um dos mais inteligentes que eu já tive. Eu noto uma coisa interessante. Quando você entra no elevador, eu classifico as pessoas como ansiosas ou não se ela aperta o botão para fechar a porta. Já notou? Eu pego. As pessoas não podem aguentar 1 segundo, 2 segundos. Eu entro no elevador e já... Esperar a porta. Nem a porta não pode ter o seu tempo, né? A gente quer... Pois né? Tudo, né? Claro, às vezes você está falando de acelerar. Eu não acelero, mas às vezes tem gente que abusa, né? De áudio, essas coisas. É chato mesmo, né? Mas... Nós estávamos falando até no carro agora, né? Você trouxe um tema interessante. Como não ser chato, né? Quando a pessoa pergunta, né? Qual que é a tua profissão? Como é que você estava? Você tem que falar numa frase, né? Porque, na verdade, as pessoas também não estão muito interessadas na tua vida, né? Você vê como tudo, que nem você falou, a ordem é a aceleração. A gente não aguenta muito. Agora, a pergunta é, para quê? A serviço de quê? Qual que é o objetivo de ter uma vida, né, que você tenha acesso a tanta informação? Isso é um objetivo financeiro? É um objetivo de mérito, assim, de conquistas? O que você acha, Maga? Eu tenho a sensação que as pessoas não têm claro esse objetivo. Eu acho que elas estão mergulhadas numa coisa que elas não param para refletir. Então, eu volto ao teu comentário anterior. Acho que elas estão inseridas num meio. Então, por exemplo, se você vai conversar com alguém que é uma pessoa do campo, aquela pessoa, ela respeita o tempo, porque ela trabalha com agricultura, por exemplo. Então, ela sabe exatamente o tempo, né? O tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de você, enfim, regar. Ela não consegue acelerar a natureza, por exemplo. Até nasce o sol e se põe o sol. Exato. Então, aquela pessoa, se você vai conversar, ela é uma pessoa menos acelerada. Agora, se você vai conversar com alguém no nosso mundo, no nosso dia a dia ali, a pessoa, ela é acelerada, e eu acho que isso realmente tem efeitos cerebrais, corporais, químicos, não sei, aí não sou muito boa para falar disso, mas eu tenho essa sensação, e eu vejo isso, por exemplo, para nós que somos professores, é impressionante como você não consegue captar a atenção do aluno hoje, da mesma forma que é quando eu comecei a dar aula, que não são
tantos anos assim atrás. Então, hoje você já se vê obrigado a diminuir o tempo das suas aulas e tal, porque eles não conseguem mais ficar muito tempo sentados, Eu tinha feito essa observação, desafio na sala de aula, né? O modelo tradicional em xeque, né? Eu vi algumas pessoas falando de crianças, né? Também, como entreter no sentido de segurar a atenção, né? Por 1 hora. Por isso que eu acho que não é uma questão de objetivo. Porque uma criança de 3, 4 anos, ela não está pensando, olha, o objetivo da minha aceleração é X ou Y, mas ela já está acelerada. Então, eu acho que é mais essa questão do meio do que, eventualmente, claro que alguns, né, realmente, eu estou trabalhando com o objetivo, né, de acumular, de consumir, mas eu acho que isso é uma coisa que já está, enfim, intrínseca. Como é a questão de tela. Né? Tela, por exemplo, a pessoa nasce com 2 anos, ela está mexendo no celular. Então, é uma coisa que é biológica, acho que a ciência explica mais do que... Eu até ia falar justamente disso, dessa nova geração, essa nova quadra que nós estamos vivenciando, que o Yuval Harari chama de datacentrismo, né? Data no sentido de dados, né? Então, nós tivemos o teocentrismo na Idade Média, a igreja dando as cartas no poder. Depois nós tivemos com a Revolução antropocêntrica, digamos assim, as humanas, o renascimento, o homem no centro, nas artes. Só que hoje o Yuval Harari diz que é o datacentrismo, que tudo é a lógica do algoritmo, a lógica do GPS, a lógica do formato, e a gente percebe isso também quando vocês falaram em sala de aula, porque até nas palestras e congressos também. Antigamente, às vezes, a conferência de abertura era 1h30. Hoje em dia, ninguém aguenta ouvir uma conferência de 1h30. A conferência de abertura é 45 minutos e os painéis, cada um fala 20 minutos. Então, a gente tem essa coisa de se encaixar no mundo digital. E o mundo digital é acelerado. Né? Ele vai jogando naquela... Como é que se falou? Naquela esteira, no feed ali, e você... Então, me parece que as coisas estão acopladas. A velocidade da vida é também nós nos alinharmos à velocidade das redes, desse mundo digital, que é instantâneo. Quer dizer, em vez de ir no banco e pagar a conta, você tecla, né? É digital. Então, não parece para vocês que é uma adaptação de fundo que começou com o boom da internet em 1990? Sem dúvida, me parece que sim. Me parece que, assim, quando a gente começou a internet era aquela discada, né? E aí você tinha toda a paciência ali de esperar e já estava, olha, agora as coisas estão mais rápidas porque eu consigo entrar. Hoje em dia, se demora 3 segundos, você pensa, pô, esse celular não é possível, não sei o que, cadê o 4, né, o 4G, o 5G? Então, a gente vai ficando cada vez menos tolerante, vai se acostumando. E eu, se puder acrescentar uma coisa no seu comentário, Delegrave, acho que isso, além da questão da aceleração do tempo, essa questão da avaliação também. Você vai passando no feed, vai, gostei, não gostei. Aí nós, como professores, chegou sua avaliação do fim do semestre, né? Então, a gente tem muito isso hoje da questão da avaliação, e eu queria deixar recomendado, não sei se vocês têm o hábito de assistir um seriado chamado Black Mirror, que é na Netflix. Eu tenho medo. E olha... Só que eu só assisto de dia, de noite eu não assisto. Eu gosto dá umas muito. pancadas. Não tanto as cenas, mas a ideia, né? Ele de fato, é para refletir sobre essa questão futurística, que a gente vê que não é tão futurístico assim, né? Pois é. E um dos episódios é justamente sobre essa questão da avaliação. O tempo todo você ser avaliado, né? A pessoa só tinha direito a ir a uma festa. Isso. Se ela tivesse com uma tantas média estrelas. alta, daí começa a fazer um monte de coisa errada. Então, assim, eu vou sair do podcast e vou avaliar vocês dois, né? Entre 0 a 5 estrelas. E aí você só consegue, por exemplo, ir em alguns restaurantes se você tem tantas estrelas. 4,8, 4,9. Isso, só consegue alugar. Você começa a ficar nervoso se o teu score tá caindo. Daí você começa a ficar simpático. Por mais que você esteja bravo, daí você... Para ganhar estrelas. É legal, né? E aí eu vendo esse episódio, eu falei, nossa, imagine e tal. E aí depois eu parei, peguei um Uber 2 dias depois, quando eu saí, o Uber disse, não esquece de me avaliar. Não, e tem mais, pensei, nós também somos avaliados. Super, isso eu acho ótimo. Né? Nesse ponto, apesar de ser neurótico, eu acho que tem um ponto positivo, você avaliar e ser avaliado. É neurótico, não há dúvida. Você, né? Mas você põe a pessoa, aquela mal-humorada, aquela estúpida, dizendo assim, você vai ficar com notinha baixa. Isso é melhor você não reclamar tanto. Sim, como num restaurante, antes você fosse maltratado, ficava ali naquele ambiente, né? Hoje não, aquela pessoa vai avaliar depois o restaurante e vai ser danoso, porque às vezes 500 pessoas vão ver aquela avaliação, então a proporção é muito maior, né?
E um outro tema que eu quero falar, a obstinação pelo mérito, né? Pela performance. Então, hoje também é uma cilada desse mundo neoliberal aí, que só deve ser promovido ou só merece ser promovido quem efetivamente tem resultado. Inclusive, hoje eu uso muito o verbo entregar, né? Chega a ser até chato. Você tem que entregar, né? Você tem que entregar o que você promete. Você tem que entregar o jogo. Você tem que entregar, né? Tem uns memes, né? Tem. Não prometeu nada, mas entregou tudo. Então, e é bem a meritocracia. E o que acontece? Eu até tive a curiosidade, eu não sei se sabiam, que na verdade ele começou esse termo com Michael Young. Em 1958, ele escreveu um livro, A Cilada da Meritocracia, um sociólogo, e ele fazia uma crítica do movimento de estudantes na Inglaterra, dizendo que os melhores alunos sentavam na frente, tinham direito a sentar na frente, tinham direito a escolher os melhores professores, e os piores alunos tinham... Daí ele fala assim, poxa, mas nós vamos ter uma sociedade que cada vez mais vai criar diferenças, né? Porque os melhores já são mais inteligentes, então eles vão sentar então ele fez uma crítica a esse sistema educacional da meritocracia. Só que hoje, nos bancos, quem trabalha com vendas, né, você tem que ter performance, resultado. Senão você não digamos, promovido. Eu acho que esse mundo acelerado é isso também. A gente está sempre buscando performance, seja no mundo acadêmico, tem mestrado, tem doutorado, agora tem que fazer o pós-doutorado. Então você está sempre buscando. O cara grava um CD, nem sei se fala CD agora. Como é que é? Grava o quê? Uma música. Porque agora não é nem CD, né? Streaming, acho que é. Daí, então a gente está sempre buscando mais. Isso sufoca, né? Esvazia a reflexão. Sem dúvida. Eu tenho algumas críticas em relação a essa questão da meritocracia. A primeira delas é que pressupõe que todo mundo sai de um mesmo ponto, o que já é um erro crasso, né? Sim. Então, é óbvio que seria justo esperar que valesse só a meritocracia se todo mundo tivesse exatamente um ponto de partida igual e exatamente as mesmas condições de disputa, o que eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. E o segundo ponto também, eu acho que isso faz com que a pessoa pense que só depende dela. É um tanto cruel você querer dizer, por exemplo, vai ensinar para o teu filho, olha, meritocracia tal. Na cabeça dessa criança ou dessa pessoa vai ficar que tudo depende dela. Não é verdade. Porque tem um mundo externo, tem um mundo exterior, tem N coisas que podem acontecer, né? Então, aí se a pessoa não consegue alcançar, vem uma frustração. Exatamente. Quando, na verdade, existem outras coisas tantas que podem, né, interferir em relação àquilo ali. E acho também, relacionado a isso que você estava falando do mundo acadêmico, por exemplo, que há uma inversão de valores, quando você valoriza tanto essa questão da meritocracia, quando a gente tem que avaliar. Porque para você ver se alguém tem mérito ou não, você precisa de uma medida de avaliação. Então, por exemplo, na vida acadêmica, o Lattes. Vamos ver o Lattes. Aí o cara tem que ter lá 50 artigos. É impossível que ele faça 50 artigos extremamente refletidos e extremamente bem feitos. Valeria muito mais a pena ele ter 4, só que muito bem pensados, escritos com anos de reflexão, por exemplo, para a própria vida acadêmica seria melhor, do que ter 50 que ele é obrigado a estar sempre produzindo. É claro que não vai sair uma coisa muito... Então isso também... a quantidade da entrega. Exato. E aí isso também acho que perde muita coisa, né? E no caso da produção acadêmica, só um comentário, né? Ela é enorme, mas ela não é lida, né? Ela é uma coisa muito de retroalimentação da vaidade, né? Mas não da eficácia, assim, É aquela coisa de ostentar, né? Nos números, resultados. Que daí acaba sendo isso, mas me parece sempre uma coisa tão vazia, né? Eu não sei, eu volto ainda... Eu volto assim, eu estou com essa pergunta, por quê? Por que tudo Olha, eu isso, acho né? aí que você respondeu na tua pergunta, né? Você falou, acho isso tudo tão vazio, por quê? Talvez porque é uma busca por preenchimento, né? Quando você fala de uma correria, talvez se esteja tentando preencher algo, né? Um tédio existencial, talvez sim, né? Uma coisa... Talvez sim, porque antes, eu acho que isso tem muito a ver, o Bauman, Zygmunt Bauman, lá, o sociólogo polonês que faleceu não faz tanto tempo, ele falava muito que antigamente a gente tinha bandeiras mais coletivas de vida. Então você dedicava a tua
vida, a uma religião Mais específica, utopias, né? ou então a uma grande causa. Então você se sentia pertencendo a algo, né? Fosse a bandeira que fosse a religião que fosse, mas você se sentia pertencente a algo. Acho que agora, nesse mundo tão individualista, que você não é pertencente a nada, não pertence a nada, eu acho que você fica meio sozinho, meio a Deus dará, assim, e aí essa solidão, esse individualismo, muitas vezes produz esse vazio existencial, né? Porque é para quê? Antes era socialismo, era o comunismo, era a religião católica, era, enfim, agora é para quê? Aumentar o número de curtidas, o número de seguidores, para mostrar que eu sou bom. Então eu acho que para você tentar se sentir em alguma medida, né, importante, validado. Isso, essa parte que você parece que ninguém quer não ter relevância, todo mundo quer se sentir relevante, né? Seja como for, essa busca, né, de você se sentir. Parece que a vida, ela não pode ser mais uma vida simples, né? Uma vida com pouco alcance. Você tem que pensar numa vida hoje é o sucesso, né? Uma vida. Não, eu tenho a minha família, eu tenho meu trabalho aqui e é isso. Parece que sempre tem que ter alguma coisa. E você veja que isso, os pais já passam esses valores para os filhos desde pequeno, né? A gente vê em atividades de competição na escola, seja esportiva ou de matemática. Nossa, tem pai ali que vai, filho, vai, sabe? Então ele já coloca esse valor que você tem que ser o melhor aluno, o mais bonito, o mais forte, o mais rico, o mais popular. Então Exato. me parece que essa métrica desse mundo, que é o American Way of Life, né? American Way Life, esse jeito americano de ser, que eu trabalho para consumir, né, para me empanturrar de sanduíche e ver um monte de vídeo, mas para quê? Aonde que a gente vai chegar? E aí que chega o nosso amigo Byung-Chul Han. Eu vi que você trouxe o livro dele, o que você acha dele? Eu tô muito fã do Byung-Chul Han. Tem 2 livros que eu acho que, pro tema que a gente tá falando aqui, que é esse Vida Vocês Contemplativa. falam muito rápido, né? Como é que é? Byung-Chul Han. Vocês parecem chineses falando. Ele é Fala acelerada. É a fala acelerada. Ele é um sul-coreano, mas é um filósofo que dá aula na Alemanha de filosofia. Isso. Nossa, eu já falei chinês, é sul-coreano. 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 Perto. E aí ele tem uma série de livros sempre dessa coleção fininha e são rápidos de ler, assim. Acho que ele, sabendo dessa vida acelerada, já produz algo que você lê em uma sentada. E um dos livros que eu trouxe aqui é da Sociedade do Cansaço e o outro Vida Contemplativa. São livros que se complementam. E basicamente ele diz, e eu gosto muito dessa ideia, ele diz assim, olha, antigamente a gente trabalhava, vocês que são do direito do trabalho, acho que sabem disso melhor do que ninguém, que antes tinha lá, né, o empregador que explorava a mão de obra, e aí todo esse discurso que a gente tinha de que, enfim, o sujeito era explorado. E o Byung-Chul Han diz que agora, com essa lógica neoliberal, não precisa mais disso, porque o sujeito se O algoz está dentro dele. Exato, ele é o CEO de si mesmo, ele é o empresário dele mesmo, né? E aí isso tem uma força imensa, porque antes você, assim, lutava contra uma opressão externa. E via essa opressão. E agora essa opressão, ela é interna e ela tem uma falsa, vamos dizer assim, uma falsa cor. Porque você não se sente oprimido por você mesmo. Você se sente, entre aspas, livre. Não, eu tenho o meu próprio escritório, eu que estou... Mas, assim, nunca trabalhamos tanto quanto agora, né? Você tem o teu próprio negócio, tem o teu próprio escritório, mas você está lá sábado, está lá domingo, está lá sexta, então, muito mais do que se fosse alguém te explorando. Então, acho que essa exploração é a mais perigosa, porque ela não tem a cara de exploração, né? A cor da exploração. Sutil, né? Ela é sutil. É que nem o profissional liberal. Às vezes ele prefere ser empregado desde que dê o expediente ele se desligue. Porque o profissional liberal, aquele empresário, ele fica 24 horas pensando e se cobrando. E ele fala que o nosso cansaço é justamente isso, né? Que não existe mais esse agente externo, né? Que nem antes era o pai, o professor, o patrão. Hoje é uma sociedade horizontalizada, quer dizer, você mesmo está sempre dizendo, puxa, eu preciso emagrecer. Tem até uma oração, né? Senhor, que eu emagreça, e se eu não conseguir, que minhas amigas engordem, né? Então é uma competitividade o tempo todo. E isso é a sociedade do cansaço. Mas eu acho assim que, fazendo um contraponto aqui do que vocês estão dizendo, eu acho que no Brasil, um país pobre, ainda existe a exploração e ainda muita gente, nós estamos falando assim de uma classe já um pouco mais privilegiada, né? Porque eu acho que tem gente que ainda trabalha
bastante e é explorado da maneira clássica, né? Mas vamos dizer assim, no conceito mental da ordem é exatamente essa, né? É esse, né? Porque realmente o inimigo está dentro de você, né? A pessoa, aquele ser, aquele opressor, é você mesmo, né? Que tá... O Zizek tem no jornal O País, saiu uma briga entre o Byung-Chul Han e o Zizek. E exatamente isso que você falou. O Zizek falando assim, o Byung-Chul Han está fazendo sucesso, isso aí, mas isso aí vamos falar a verdade. Ele falou exatamente isso. Ele é marxista, né, o Zizek. Ele falou assim, isso aí é para uma elite que consegue ser profissional. Porque tem muita gente que está lá ainda sendo explorada na fábrica. Interessante. Né? É que eu acho que são coisas complementares. É para mostrar como, por exemplo, existem muitos que ainda estão sendo explorados, os que não estão são exploradores de si mesmo. Então, você está mergulhado numa lógica, né, neoliberal que ou você explora ou você é explorado por si. Então, se você está lá, por exemplo, empregado, né, pensando assim, poxa, eu um dia vou estar lá no lugar do meu chefe. Se um dia você chegar lá, você vai ver que você talvez trabalhe ainda mais, esteja mais estressado, esteja cobrando mais de você mesmo. Então, acho que é para mostrar que não tem para onde fugir, né, porque está assim mergulhado nessa lógica. Né? O patrão não vai estar assim, só desfrutando da vida, né? Ele vai estar... Hoje você fala muito da nação dopamina, até é o tema de um livro da Anna Lembre, ela é uma psiquiatra e professora de Stanford. E a gente busca, né, esse prazer imediato. O Byung-Chul Han, ele trata disso também em certa medida, porque a dopamina, esse neurotransmissor, faz com que você tenha, quando se publica alguma coisa, e quantas curtidas, um elogio, quer dizer, ele te dá um prazer, mas um prazer rápido, momentâneo. Então, e vocês falaram isso, vocês dois já aqui, não parece que nós temos que inverter essa equação e buscar, ao invés do atalho, o atalho do prazer, que é a curtidinha, ficar na rede pendurado, ler um livro, né, terminar um curso longo, que daí se diz, depois de 2, 3 anos, consegui falar inglês, terminei meu mestrado, as pessoas parecem que elas aprenderam o caminho mais rápido do prazer e por isso se tornam aceleradas, porque daí elas não contemplam mais, né, que é uma das obras dele, ele trabalha essa questão da contemplação, né? Sim. Elas estão atrás desse prazer. O que vocês acham disso? Eu concordo com você, acho que tem esse imediatismo, né, em tudo, na verdade, desde a comida, porque a comida te dá um prazer imediato, a bebida dá um prazer imediato, a questão dos problemas com drogas também passa por aí, de curtida, enfim, então acho que a gente sempre está em busca desse prazer imediato e mais fácil, e porque a gente acho que perdeu a capacidade, talvez seja uma boa forma de dizer isso, né, a gente perdeu a capacidade de ver o prazer, enfim, de desfrutar, por exemplo, do ócio, de desfrutar do prazer de você contemplar a natureza. Imagine quantas vezes a gente vê alguém parado olhando para o rio, ouvindo o som ali da chuva, ou olhando alguma coisa, né? A pessoa está no celular, tá? Então a gente perdeu muito essa capacidade, eu acho, de se entreter com as coisas do mundo, da natureza, as coisas calmas, as coisas tranquilas, e aí isso vai exigindo, né? Isso. Tem a ver com o consumo, na verdade, o consumo também tem isso. Esses dias, só para dividir com vocês, eu li a biografia daquele ator do Friends, o Matthew Perry, que é um ator milionário, né, do Friends, e ele escreveu uma biografia 2 anos antes, autobiografia, 2 anos antes dele falecer. Ele tinha muito problema com droga, acho que ficou internado boa parte da vida, gastou boa parte da fortuna dele tentando se livrar do vício, e aí ele falava um pouco disso. Ele falava de como ele ficou viciado nesse poder do consumo, e aí conforme ele foi ganhando cada vez mais dinheiro, então antes ele assim, comprava uma roupa, me sentia bem, comprava outra roupa, depois ele comprava um carro, daqui a pouco ele trocava o carro, e aí depois ele tinha que trocar a casa, porque você vai banalizando aquelas pequenas conquistas também. E aí ele disse, olha, estou meio entediado, eu vou trocar de casa. Aí o cara comprava uma mansão milionária nova. Ele falou, durava em média 1 mês a minha satisfação com aquilo. E aí se esvaziava de novo e eu tinha que ir em busca de outra coisa. Né? E você sabe que tem uma pesquisa lá que fizeram com os macaquinhos sobre dopamina. E era assim, ele acendia uma luz vermelha e essa luz vermelha indicava que ele podia ir lá puxar uma alavanca que caía a comida, a recompensa. Aí foram fazendo isso e o pico de dopamina não era quando ele pegava a comida, mas quando acendia a luz vermelha. Então, o consumo
a ideia de você vou para o shopping comprar, isso dá mais... Ia falar uma palavra mais... Artesão. do que propriamente o ato em si, sabe? A coisa... Que nem eu falava, é uma frase antiga e já era verdadeira, né? Que o melhor da viagem é esperar por ela. Então você... Parece que quando você está realizando a coisa, você já está esvaziado, parece que você já está pensando em outra coisa, né? Então, essa é a dinâmica do consumo. E é a lógica da psicanálise, que é o desejo. Porque o desejo só é desejo enquanto ele não é realizado. Não é Pela realizado. falta, né? Exato, que você se move pela falta e que o desejo é o... Se você não nós tem somos falta seres em completude, desejantes. você não tem desejo. Exato. Exatamente, É, seres então. E é por isso que os ricos e os famosos, as celebridades, são mais propensos a suicídio, a depressão, porque eles acabam tendo tudo. O pobre, é duro falar, mas ele está sempre buscando, ele está sempre, tudo é difícil. Agora, se você começa a ter tudo, que é o filhinho do papai, né? Se começa a ter tudo muito fácil, a pessoa se entedia fácil, né? E eu queria também fazer uma provocação em relação ao impacto dessa aceleração, dessa vida louca aí, acelerada nas nossas relações pessoais. Então a gente vê hoje muito divórcio, por exemplo, né? A gente vê amigos Nutellas hoje mais do que amigos raízes. Ou seja, O que é um amigo Nutella? o amigo Nutella é o amigo da hora, o amigo da academia, o amigo que eu conheci na viagem, né? Não tem uma história com ele, é o amigo da hora. Então, a gente, quantos amigos a gente só teve em 2018 ou 2016 e nunca mais viu? E o amigo raiz é aquele que são únicos. Nós, por exemplo, somos amigos raízes, né? Bem, pensei que você ia falar que eu era Nutella. E os relacionamentos a mesma coisa. Por quê? Porque nessa correria nós estamos perdendo um pouco a capacidade, por exemplo, de conversar com os filhos, reparar nos olhos da esposa, do marido, do namorado. Nós estamos perdendo algumas coisas que são humanas, né? E isso torna também tudo um objeto, que o Marx falava do fetiche da mercadoria. Nós, pessoas, também nos tornamos mercadorias. E as pessoas vão envelhecendo, ou vão ficando chata, vão ficando cheias, mas as pessoas vão trocando uma pelas outras. O que vocês pensam disso? Acho que isso tem a ver muito com o que o Bauman fala da liquidez, né, do mundo e automaticamente das relações, do amor, né? Ele tem um amor líquido. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Hoje dá muito mais trabalho você, vamos dizer assim, investir numa relação, porque ter uma relação, seja de amizade, seja de amor, seja, né, qualquer relação de trabalho mesmo, qualquer relação que você tenha, que você venha a ter, ela exige trabalho, ela exige paciência, ela exige que você regue, ela exige que você ceda, ela exige que você... E aí, eu acho, Dali Grave, que tem muito a ver com o que você estava fazendo a provocação anterior, de você querer estar sempre vivendo numa era de prazer, né? Imediato, inclusive. Então, eu estou numa relação amorosa. Estou feliz, tal, mas peraí que agora me incomodou, agora vou ter que ceder, agora não posso, então vou trocar. Então, isso de você parar, de você consertar, né? Como com os objetos. Hoje se troca tudo, não se conserta mais as coisas. Não tem mais loja, né? Que conserta geladeira. Raramente. Isso. TV. Quando algo estraga, você pensa em trocar, você não pensa em consertar. E as mesmas coisas se dão com as relações, né? Eu acho que... Eu sempre digo que eu acho que o ser humano, ele sempre foi o mesmo. Eu acho que mudou foi o ambiente e essa modernidade, ela descobriu ou soube explorar bem a nossa vulnerabilidade. Então, a gente é muito vulnerável, muito distraível. Não sei se existe a palavra distraível, mas Distraído, né? Não, a capacidade de se distrair. Né? Então, você é muito suscetível à distração. Então, eu acho... porque eu acho que é da essência humana essa característica. Né? E isso tem sido explorado de uma forma absurda. E as pessoas... Então, você tem que ser feliz, você tem que pensar em você. Sabe? Essa coisa de... hoje. O egocentrismo sempre teve. Você pega esses imperadores... Sim. Que não havia... Nero, por exemplo. Sim, você sempre vai ver que essa vaidade, esse exibicionismo sempre teve. E muita gente era um povo miserável, né? Então, mas assim, o ser humano em potencial, e daí ele está sempre sendo explorado
por isso, né? Mas veja, aí eu concordo de novo com Marx. Marx, a gente pode até não concordar com tudo, mas o método dele é o seguinte: nós somos uma tradução das relações materiais de fundo. Então, na medida em que a tecnologia, a exploração, a fábrica, a produtividade muda, as nossas relações, que ele fala infraestrutura e superestrutura, nós também aceleramos. Ou seja, que nem você falou, nós sempre fomos vaidosos. Matéria-prima já está ali, né? Sempre tivemos ambição de poder. Só que hoje, como a tecnologia ela é propícia para fazer tudo mais rápido, nós também entramos mais rápido. Você quer isso? Tem aqui, ó. Você quer? Tem, tá, toma, né? É aquela coisa... E a gente... eu acho que tudo, claro, toda essa facilidade de comunicação, de informação, claro, tudo tem muita coisa boa, é muito bom, mas a gente está sempre se perdendo, né? Porque, veja, eu fiquei com uma coisa que você falou de livro, né? De ler um livro inteiro. Hoje tem muita coisa de resumo de livro, né? Vende muito mais um resumo do que... E daí você pensa assim, mas, poxa, ler não é só adquirir cultura, é prazer, né? Então, por que você tem que ler? Nossa, eu li 200 livros no ano, mas tá, você pode levar, às vezes, um mês levando um livro só, mas você leu devagar, com calma, né? Por que tem que ser rápido? Por que tem que ter uma quantidade grande, né? Você que trabalha com isso, que dá esse curso de... Fale até um pouco dessa questão da linguagem criativa, Marion. Tá. Eu quero só dar um passo atrás aqui, que tem a ver com o que o Djalma estava falando, e já entro na tua provocação, Dali Grave, mas eu acho que isso que Djalma está dizendo, eu acho que esse discurso do individualismo, por exemplo, se acentuou muito nos últimos tempos, né? Então, agora a gente fala muito de autoajuda, então não é nunca ajuda por outro, autoajuda literalmente, e esse individualismo, enfim, super exacerbado, então eu acho que, sim, sempre fomos os mesmos, mas essa narrativa que permeia a sociedade, ela vai se alterando e vai, enfim, incrementando esse sentimento. E a gente sempre teve, historicamente, aquele sentimento a grama do vizinho é mais verde. Sim. Só que o problema é que com as redes sociais, hoje a gente tem 800 mil vizinhos. Né? E eu acho que esse é um ponto fundamental assim, para entender as coisas hoje também. Porque isso passa por tudo. Isso passa pelo trabalho. Então, eu estou lá, 1º de janeiro, na praia, descansando, daí entro no Instagram, daí tem alguém, 1º artigo do ano. Porra, mas eu estou aqui, 1º dia do ano, na praia ainda, o cara já está publicando. Enquanto você está aqui dormindo, tem alguém, né? Aqueles memes história, assim. Então, tem isso do corpo. Então, isso passa pelo trabalho, isso passa pelos livros. Então, você está lendo um livro tranquilo, daí tá lá o cara, né, 10º livro, não sei o quê, aquela pilha do livro, aí você pensa, eu estou lendo só um. Então, você se sente impelido. Aí, a questão do corpo. Você passa ali no feed, a pessoa de biquíni, o outro de biquíni, você, eu preciso emagrecer. Aí, você está tranquilo em Caiobá, eu adoro Caiobá, mas um está em Miami, outro não sei o que, eu preciso viajar. Então, tudo é assim, né? Então, eu acho que antes a gente podia realmente sentir, como o ditado mesmo sugere, alguma inveja, entre aspas, né? Mas alguma, né? Te colocar um desejo criado, vamos dizer assim, no vizinho. E agora você tem essa multiplicidade de coisas o tempo todo ao teu alcance, né? E aí isso se multiplica muito. Então, só queria devolver essa provocação. Mas fale dessa teu curso. Vou falar. Eu já vi vários escritórios contratando. E todos falam bem. Até nós temos interesse também. O Djalma é um excelente escritor também, escreve muito bem. E ela tem um curso, não sei se sabia, que trabalha... Fale para nós. É um curso de escrita jurídica criativa. Eu acho que dá para a gente fazer um link com o que a gente está falando, para não fazer uma quebra aqui. Sim. Que o que a gente está falando é que essa aceleração da vida, ela prejudica a criatividade. Porque a criatividade, ela precisa de um ócio. Claro. Né? Esses dias eu estava vendo uma live e aí eles falavam, olha, como o mundo dos negócios é uma negação do negar o ócio, né? Então, a gente hoje nega o ócio. E o ócio é absolutamente produtivo. Eu gosto muito de escrever as crônicas e aí também tem a ver com isso, porque a crônica vem do quê? De uma situação do dia a dia. Então, estou lá, perco um avião. Ao invés de eu ficar irritado, alguma coisa, eu já falo, vou escrever alguma crônica sobre isso aqui. Só que eu só consigo fazer isso se eu tiver o tempo. Se eu tiver o tempo de parar, olhar para aquela situação, não ficar irritada, não ficar tensa, que eu tenho que estar não sei onde, parar e escrever, enfim. Então, depende desse ócio, depende dessa parada. O Mário Prata, que é um dos maiores cronistas, né, do Brasil, ele está falando, a crônica está em extinção. E eu arrisco dizer que é por duas coisas. Porque ninguém mais tem tempo para parar para pensar nas pequenas coisas. Né? E segundo, que
que as pequenas coisas cada dia têm menos valor, né? Quem é que olha a chuva caindo, o cu da formiga, que não é palavra minha, da Legrave, antes que é do Manuel de Barros. Então, quem que hoje repara nessas coisas, no gosto do café? As pessoas escrevem sobre grandes coisas, grandes causas. Dificilmente alguém realmente consegue parar e ver essas pequenas coisas. E aí eu paro e penso muito sobre isso, reflito muito sobre isso. Acho que essa minha forma de escrever crônicas é uma forma de ajustar as minhas lentes para o mundo, né? O Manuel de Barros falava muito isso. Falava, olha, se você, Djalma, olha sempre e só vê uma garça na beira do rio, talvez você, ajustando um pouco as suas lentes, possa começar a ver também rios na beira de garças. E ele brincava assim, que é você brincar um pouco com essa erudição, brincar um pouco com as palavras e tal. E eu tenho muito essa, assim, a vontade de não perder isso, que acho que as crianças têm muito, e a gente como adulto vai se despindo disso, né? Com medo do ridículo ou com a correria, não sei. Mas enfim... E é um sentido contrário à vida acelerada, né? Sim, exato. Você conseguiu parar e ver essas coisas. E aí a proposta desse curso é um pouco isso. Dizer, bom, vamos pegar o direito, que é algo super formal, super quadrado, super terno e gravata, super salto alto, e vamos tirar um pouco da erudição, brincar um pouco com essa erudição e perceber que a gente pode, enfim, escrever de uma forma mais acessível para o juiz, mais gostosa de ler, mais poetizada. Né? Inclusive, eu já fiz razões finais, recurso ordinário em forma de poesia. Olha só. Já fiz. Isso. E não eu foi nunca vou problema, esquecer, né? um artigo que escreveu, acho que o Rei Está Nu, né, na revista Gênesis, e que daí todo mundo esperava, assim. E tanto que na revista da OAB também te convidaram, quando estava aquele, não sei, data de 50 anos, 70 anos, falaram, escreva uma crônica, vocês têm em comum isso, né? Quem que são os teus autores, assim, que te inspiram, nesse particular? Eu sou apaixonada pelo Manuel de Barros, é o meu preferido. Ele, pelo título, assim, é um pouco autoexplicativo. Ele tem um livro que fala, o meu quintal é o meu mundo, então é bem isso. Ele fala assim, eu não preciso estar em todos os lugares do mundo. Se o Manuel de Barros tivesse Instagram, eu acho que ele não ia ser um cara invejoso de dizer, meu Deus, um tá no Japão, outro tá não sei onde, outro tá na praia, e eu tô aqui na minha casa. Porque ele consegue fazer do quintal dele o mundo. Então, ele consegue ver que, às vezes, você, através dos livros, inclusive, né? Você pode estar em casa e estar viajando, e estar conhecendo coisa, Então, eu gosto imensamente dele. Ele tem também as memórias inventadas, e eu gosto muito dessa brincadeira. Às vezes, eu escrevo alguma crônica e perguntam para mim, mas, Marion, aconteceu isso mesmo? E eu sempre respondo, importa? Eu sempre brinco assim, né? A história tá aí. Então, assim, se eu pensei, se eu imaginei, se eu vivi bem isso, o que importa? E até, como é que é? Meu quintal é meu mundo, né? Isso, né? Bonito, mas, na verdade, o mundo tá aqui dentro, né? Você não precisa nem de quintal. Exato. Né? Você não adianta, se você não estiver bem aqui dentro, não vai adiantar estar em Miami, não vai adiantar nada, né? Agora, uma coisa que se fala, né? As pessoas se fala sobre ócio criativo, né? Domênico de Masi, né? Faleceu há pouco tempo. E agora eu pensei numa outra coisa. E o ócio não criativo. Por que o ócio daí deveria ser criativo, né? O ócio pelo ócio, né? O ócio criativo já é também uma pegada que mercantiliza. Sim, né? Porque como quem diz, transforma até teu ócio em algo criativo. Mas não que nem não olhar é o ócio pelo ócio. As nuvens, né? Você... Aliás, eu coloquei esses tempos no Instagram uma foto do céu. Eu estava olhando as nuvens, assim, e achei que era parecido... Agora não me lembro o que era, que bicho que era. Mas o que falaram que eu estava fumando, o que eu estava bebendo, que acharam o céu diferente. Porque eu falei que... E ninguém enxergou o bicho que eu falei que era, não sei, mas assim, parecia que eu estava em transe, né? Simplesmente por estar olhando a nuvem, né? Eu sei que vocês não querem que eu fique lendo, não vou fazer isso. Não, eu quero. Mas eu quero... Só uma coisa, a Marion vai ler agora 18 minutos. Mentira. Então, você pode acelerar. Que mentira, gente. Não, eu queria uma coisa, porque é muito dentro do que o Djalma está falando, que é essa da vida contemplativa do Byung-Chul Han, e ele fala exatamente isso. Às vezes a gente chama de tempo livre algo que serve para se recuperar do trabalho, né? E aí isso está
permanece assim preso à lógica do trabalho. E aí ele diz exatamente isso, ó, a vida só recebe seu esplendor na inatividade, e se perdemos a capacidade para essa inatividade, ou seja, para esse ócio, sem nenhuma pretensão, igualamos-nos a uma máquina que deve apenas funcionar, né? Então ele diz que a diferença de máquinas e seres humanos é justamente a tua capacidade de não fazer absolutamente nada. E quando eu falo ócio criativo é porque eu acho que a criatividade é fomentada por esse não fazer nada, mas você pode muito bem não fazer nada por não fazer nada, né? Você sabe que também hoje um dos reflexos no mundo corporativo é uma valorização do nexista. Alguns falam nexialista, outros usam essa expressão nexista. Não sei se vocês já ouviram falar, isso é uma coisa bem recente. Nós tivemos a fase do generalista, então o médico de família, o advogado, fazia várias áreas. Depois nós tivemos a fase do expert, né, do especialista, né, que começou com aquele Piaget, né, Jean Piaget, também um construtivismo e a especialidade, daí veio a hiperespecialidade, né, o cara é especialista em joelho direito na faixa de 20 a 28 anos. E hoje nós temos, por incrível que pareça, um momento em que eles estão valorizando aqueles que têm senso crítico, porque é onde a inteligência artificial não alcança. E quem faz nexos, associações de conhecimento, que eles chamam de nexialista. Porque, veja, é imbricar conhecimentos. E o que requer também uma cultura geral. Não adianta você só ser o bambambam. Bambambam perdeu pro Popó. Não adianta ser... Parece uma fala de criança, né? Bambambam Popó. Não adianta você ser só um expert naquele assunto, mas você não ter isso que você falou do meu quintal, meu mundo, de brincar com as palavras, ou com a música, ou no esporte, você que gosta de paddle, né? E gosta também dessa questão do exercício físico. Então é interessante porque o mundo às vezes vai para um lado da hiperespecialização, né? Edgar Morin fala muito disso, que a hiperespecialização ela deixa o ser humano burro, né? E você esquece de fazer associações. Na medicina, por exemplo, tem muito isso. Mas o cara está com um problema, precisa ter um médico assim, dizer, olha, vocês, cada um estão olhando o seu lado aqui, mas não sei se vocês perceberam que tem um nexo aqui nisso tudo. Né? Então Bem veja como há uma dinâmica no mundo, né? E esses dias eu estava conversando, estava falando do curso de escrita jurídica criativa, junto com uma sócia chamada Julie Funk, e ela é do mundo das artes. E esses dias ela estava falando para mim uma coisa muito interessante, que ela disse assim, Maria, um paralelo nessa questão da inteligência artificial. Antes tinha os pintores, eles pintavam, por exemplo, eles queriam retratar lá a família do Dalegrave. E não existia tecnologia para isso, então o pintor pintava o Dalegrave, pintava a família, então você guardava a imagem da família num quadro, né, retratado por um pintor. Aí veio a máquina fotográfica, né? E aí fez o quê? Os pintores, pois agora um clique, acabou nosso trabalho. E aí nasce a ideia da arte abstrata, que é uma coisa que a máquina não consegue fazer, porque é justamente uma questão da arte abstrata, enfim. E aí ela disse, a inteligência artificial agora é a mesma coisa, trazendo para o mundo do direito, né? Existem petições simples, puras, simples, que é ali a letra da lei, o julgado, a doutrina, que hoje o robô já sabe fazer. Então, o que a gente pode fazer enquanto advogados para se desigualar de uma inteligência artificial é justamente essa reflexão, esse aprofundamento, essa questão da ética, essa questão da poesia, essa questão, porque o resto exato. Isso lembrou a história do Picasso, né? Que ele é a questão da cultura e da contracultura. Que você diz que você, para ir para a contracultura, você tem que dominar a cultura. O Picasso foi um dos maiores retratistas do mundo. Então as pessoas olham lá o cubismo, acham, esse cara até eu faço, coisa de criança, né? Os quadros dele. Não, mas ele dominava a cultura e depois, a partir daquilo, ele fez a contracultura do cubismo. Então, é a mesma coisa em relação ao que você está dizendo da escrita, né? A inteligência artificial, provavelmente, ela vai dominar a cultura, mas não a contracultura, né? Que é algum movimento mais interessante, mais inteligente, mais criativo em cima
da cultura. E olha que legal isso que o Djalma está falando. Hoje, não sei se vocês são ligados nisso, mas o pessoal da escrita mesmo, os escritores contemporâneos, muito deles estão brincando com essa questão de ausência de vírgula. Esses dias eu brinquei ali, inspirada nisso, né? Num texto que eu tirei ali Saramago a pontuação, tinha a questão enfim. da vírgula também, né? E eles escrevem com minúsculas, né? E você fala, meu Deus, mas não sabem mais escrever. Não, é que eles dominam tanto a linguagem que se permitem brincar com a linguagem, né? E abrir mão um pouco dessa formalidade. Então, eu já vi isso. Grandes autores, depois do só ponto com minúsculas. Eu fiz esse mesmo raciocínio Exato. limitado. Eu falei, mas o que é? Não teve revisão isso aqui? Não, e eles têm feito propositadamente, eu acho que é uma ideia de uma provocação, de uma contracultura, de uma crítica ao formalismo exacerbado, de dizer que se pode brincar com a linguagem, ou enfim, então... Quem fez algo parecido foi a Clarice Lispector, naquele O Livro dos Prazeres, uma aprendizagem, O Livro dos Prazeres, que é um romance, e ela começa o livro com uma vírgula, porque isso que toda história é um recorte, a não ser que comece do nascimento do personagem até a morte dele, né? É um recorte, né? Então o livro começa com uma vírgula. Então você pegou a conversa andando, né? Você chegou ali e pegou uma parte e ela termina eu vou dizer o que eu penso, 2 pontos. E acaba o livro. Então, dei um spoiler do livro. Então, porque dizer que e continuou. Você só teve acesso àquela parte. Isso é criatividade, né? Exato. E isso também passa um pouco pela essa transição da quadra moderna para pós-moderna. Porque a modernidade, ela é marcada pela sistematização, pelo padrão, linguagem padronizada, a classificação, a taxonomia, que falam os alemães. Então, quer dizer, tudo assim, né? Isso é ciência. Né? Tanto que Freud queria que a psicanálise fosse tratada como ciência. Eles viveram ali o século XIX, tudo queria ser ciência. E aí a pós-modernidade vem e dá uma contracultura, dá um chute, cubismo também, passa pelas artes, para dizer o seguinte, não tem mais utopias, não tem mais padrões, né? Você pode brincar, você pode misturar razão e coração, você pode ter um mundo eclético. Então nós estamos vivenciando, mas já há quem diga que nós também já estamos, que avacalharam tanto isso também, que nós também já estamos voltando a um pouco de ordem, porque ficou uma coisa muito largada também. Mas eu acho que isso tem a ver com a ideia da democratização da linguagem também, porque a ideia da linguagem é a comunicação. Então você pega, por exemplo, pessoas, né, que vêm lá da favela do Rio de Janeiro, elas têm uma linguagem absolutamente distinta de uma pessoa da vida acadêmica em Curitiba. E elas e não é justo fazer com que elas tenham que se enquadrar nesse estilo de linguagem para estarem classificadas como uma linguagem correta, vamos dizer assim. Então eu acho que tem que é o jogo linguístico que fala o Wittgenstein lá. Que a língua é viva, né? Exatamente. Isso. Então eu acho que tem muito essa ideia, e tem a ideia também dentro da literatura. O livro que ganhou um prêmio do ano passado de melhor livro foi E Se Não Fosse as Sílabas de Sábado, que é uma menina formada em Direito, inclusive, e ela escreve boa parte do livro sem vírgula, mas é porque ela quer mostrar que a personagem está muito angustiada. E aí, como todas as vezes que ela está muito angustiada, se dá sem vírgula. E quando ela começa a se acalmar, começa a ter vírgula na língua. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia de como você brinca com isso e você retrata até o sentimento de alguém com essa questão. O Saramago tem um estilo próprio de usar vírgulas, né? Tinha, né? E eu me lembro um programa dele no Roda Viva, falar teus livros traduzidos para o Brasil aqui. Ele falou, não, eu gosto de manter o original porque as pessoas têm a mania de corrigir minhas vírgulas. Eles falam, não, tá errado. Não, como tá errado? É assim que eu escrevo. Né? Então ele fala assim, o meu jeito é assim, são frases mais longas. Assim. Os parágrafos longos, né? Assim, bem longo. Né? Veja, o desafio de nós nos reinventarmos, ressignificarmos. Porque não adianta dizer assim, eu não acho legal o ChatGPT, eu não acho legal tanta tecnologia. Mas não tem hoje como você estar fora disso. Né? Então vamos dizer a advocacia, o médico. Não adianta ele querer ser um médico tradicional ou advogado tradicional. Porque a petição vai ser feita por uma inteligência artificial, por exemplo. Então ele vai perder uma tarde, o outro vai perder 10 minutos. Então, o que nós temos que fazer? Em cada um na sua profissão, ressignificarmos. Eu gosto de uma frase do Abraham Lincoln, que até usei lá naquele TED, né? Lá da OAB, né? Que você me convidou para participar. Ele disse, se eu tivesse 8 horas para
cortar uma árvore, que a letra está pequena aqui, eu levaria 6 horas afiando o meu machado. Ou seja, que é essa questão também de você se preparar para o ato. Então, eu acho que nós precisamos desses hiatos e esses tempos de reflexão, seja uma viagem, seja, sei lá, uma conversa como aqui, que, né, nós saímos de uma rotina para vir aqui conversar sobre vida acelerada. Isso não deixa de ser algo que sai um pouco da correria. Uma quebra, né? Para nós nos prepararmos e nos ressignificarmos. Porque a onda está aí. E uma das marcas é essa velocidade. O mundo sempre mudou, mas hoje muda-se muito rapidamente. Então nós precisamos nos ressignificar. Seja porque senão nós vamos ser inúteis. O Yuval Harari diz que nós temos os workaholics, os desempregados e os inúteis. Que se você tem profissões que tornaram-se inúteis. Não é que ela está momentaneamente em crise. O que é ressignificar para vocês? O que precisamos fazer para nos ressignificar? Bom, é uma pergunta difícil, mas eu responderia da seguinte forma. Tem um livro da Rosa Monteiro, que é uma espanhola, que chama-se A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Ela escreve quando ela perde alguém que ela gosta muito. E aí ela fala assim, olha, tem 2 momentos na nossa vida que a gente para e reflete. Que é quando morre alguém próximo ou quando nasce alguém próximo. Então, ela fala, são fendas no tempo. Então, por exemplo, e podem ver como é verdade, você perde alguém muito próximo, você fala assim, meu Deus, tem que rever minha vida, olha como é tudo passageiro, olha como a vida tá por um fio, como tudo pode mudar, a pessoa saiu de casa e nunca mais voltou. É um momento em que a gente se obriga a essa reflexão. Só que isso dura quanto tempo, né? A pessoa, você perde alguém, então você revê toda a tua vida, uma semana depois você voltou para o ritmo. Então, acho que uma coisa que a gente pode fazer por nós é tentar se apegar um pouco mais a essas fendas de reflexão, né? Eu tento fazer isso. Então, no ano novo, estou indo no caminho certo, fazer essas autorreflexões, essas autoavaliações. Eu faço muito isso, eu vou muito em café, sento lá, fico pensando, faço o que eu quero, o que eu não quero, o que está bom, o que não está. Eu acho que isso, para nós mesmos, é importante. E eu acho também que a gente tem uma certa responsabilidade, claro que dentro de um campo minúsculo. Mas o da Alegrave tem lá quantos mil seguidores da Alegrave no teu Instagram? Tem lá uma influência, né, em 24 mil pessoas, para usar o número aqui do Instagram. Então, eu acho que o da Alegrave, por exemplo, ele pode, ao invés de só mostrar, tá trabalhando, eu tô viajando, eu tô não sei o quê, também é um papel importante dizer, eu tô fazendo nada. Né? Eu tenho tentado um pouco fazer isso. Esses dias postei brincando lá a foto de uma chuva, enfim, para também mostrar para os alunos, por exemplo, que em alguma medida se inspiram ali na gente, né? Que, enfim, somos os professores daquela matéria deles, mas enfim. Então, de alguma forma, se você pode influenciar alguma coisa, eu tento que o meu exemplo não seja só uma coisa de ser mais uma pessoa que está produzindo, que está nessa aceleração. Exato. Claro que também a gente faz isso, porque também faz parte da nossa vida, é o que a gente vive, mas eu tenho tentado também mostrar que é digno de elogios, o fazer menos, o dizer não, ao invés de só dizer sim, né? O Djalma é uma das pessoas que me inspiram nesse assunto. Eu já tive a oportunidade de te falar isso. Uma vez ele foi treinar um time de futebol. Então ele foi lá, ele dava treinamento, porque ele teve um passado que era da seleção de futsal, né? Ele já gosta de cantar músicas do Elvis, ou blues, ou fez uma época piano. Tem o lado escritor, ele às vezes inventa umas modas, né? Como nós agora inventamos essa moda aqui, né? Mas eu acho legal isso, nós temos que estar sempre se ressignificando. Eu fiquei pensando aqui na fenda, né, que você disse. Eu acho que o ser humano, ele sofre porque ele é o único animal que sabe que vai morrer, né? E eu acho que a gente se aliena justamente por causa dessa angústia, né? Como é que diz lá o poema do Vinícius de Moraes? Quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, né? São 2 frases que resumem a condição humana, né? Solidão é o fim de quem ama e a morte é a angústia de quem vive, né? Eu acho que a gente consegue fazer essas reflexões, mas eu acho que tem que ter o hábito de se tornar mais frequentes, mas com uma coisa positiva, né? Uma coisa positiva. Puxa, vou aproveitar esse momento porque eu não sei. Porque a gente tem uma falsa... A gente se inebria de uma falsa segurança, né? Não, nada vai me acontecer e a vida é muito mais um golpe de sorte do que
dos nossos projetos, né? E talvez seja muito angustiante, né? Assim, a plena consciência sempre, a todo instante, disso tudo, né? E daí, por isso que você cai nas alienações, que são as distrações que nós estamos falando aqui. Mas, sim, esse voltar para si e pensar o que eu estou fazendo, para onde estou indo, deveria ser feito, talvez, diariamente. Sim, um exercício, né? E eu quero terminar agora esses últimos minutos aqui para saber como que nós podemos resistir a isso, né? Nós fizemos críticas, e eu até elenquei que até com a ajuda do ChatGPT, né? Eu falei num programa de podcast, Ponte, e ele fez... Cara, Veja que hipocrisia. Que contradição né? em si. Cara, fala, daí no final ele... Pô, você rasgou. Não, mas mostrar que você tem que usar a ferramenta. Queria agradecer, né, ao chat que produziu esse programa. E ele fala do movimento Slow Food, né? Em contraposição ao fast food. Me lembrei do ritmo de Nova York e a sopa de cebola em Paris, né? Em Paris você toma uma sopa de cebola aqueles restaurantes ali na calçada, né? Bem lento, com vinho. Em Nova York a pessoa anda com o sanduichinho na mão, né? Então, a gente vê que é possível você optar por dois mundos. Hoje você fala muito do mindfulness, da yoga, da meditação, a questão da espiritualidade, que são alguns movimentos, confrarias. Eu vi, parece que você tinha uma confraria de vinho, né? Tinha um programa debates, no YouTube. Né? Não sei se tem ainda. Direito Criminal ao Vinho. Era um programa legal, né? no YouTube. Misturar essa coisa. Mas o que me chamou a atenção aqui, até estava comentando com o Djalma, do slow travel, que ao invés de você ter aquela viagem e em 10 dias visitei 22 lugares, que é o que a gente faz, né? Sai daqui, vai para lá. Você ir para algum lugar e ficar, às vezes, num único lugar inserido. Às vezes alugar uma casa no Airbnb, ir no supermercado. Eu me lembro quando eu fiz o pós-doutoramento em Lisboa, eu fiquei 90 dias lá. Nós fizemos até academia, fazíamos hidroginástica, ir no supermercado. E foi foi bem diferente essa viagem. Porque ali eu conheci, andava de metrô. Então, é diferente. Então, o que para vocês seria... Outros falam de detox digital. Para vocês, assim, o que seria um conselho ou movimentos de resistência, para nós já ir finalizando aqui o episódio, da desaceleração? Bom, essa questão da viagem, eu sou uma entusiasta dessa viagem para um lugar, né? E eu acho que tem a ver com aquilo que eu comentei no começo, que você navega na internet superficialmente. Quando você faz uma viagem para 10 lugares em 20 dias, você navegou por esses lugares, porque conhecer você não conheceu, se aprofundar você não se aprofundou. E tem a ver com o fato de você querer dar o check. Ah, eu fui, check, eu visitei, check, eu tirei uma foto, check, eu posso postar, check. Então, é você dar o check na tua lista, né? E olha que engraçado, eu também fui coincidentemente para Lisboa no começo do ano passado, fiquei 30 dias, e aí várias pessoas falavam assim, Marion, já que você está aí, aproveite e vá até... Vá no seu... Querendo te forçar e estar no quadradinho acelerado. Exato, então assim, já que você está aí, aproveite e vá, quase que eu falei, aproveite para ficar aqui e conhecer aqui, né? Então, como é engraçada a mentalidade das pessoas. Então, acho que essa é uma dica boa. E eu acho que, assim, eu não sei se eu aconselho detox digital. Claro que depende do grau de envolvimento de cada um e de dependência de cada um com o mundo digital, né? Eu acho que não preciso desse detox, mas eu acho que a gente tem que consumir isto sem ser consumido por isto, né? Então, mostrar quem manda mesmo. Então, é você estar naquilo ali, mas tendo consciência. O que eu gosto, sem deixar que aquilo te crie desejos que não são seus, né? Pretensões que não são suas, uma vida, porque você vai ver de tudo. Então, é você saber exatamente quem você é e o que você quer para a tua vida, enfim, acho que esse é um ponto importante. E uma última coisa que eu acho que é bem importante, eu, por exemplo, faço análise há muitos anos, sou super fã de psicanálise. Eu também sou super fã de psicanálise. Acho que a gente tem que aprender a conviver com a falta. Então, isso de querer ter tudo é o início da frustração, porque é impossível, né? E é aniquilar a existência humana, o ter tudo, porque a falta aniquila
fila com qualquer desejo, enfim. Então é você saber disso e você aprender a usufruir daquilo que você tem. Porque senão você fica sempre conquistando, querendo mais. É o Pequeno Príncipe, né? Se contentar com pouco, né? Exato. Felicidade é se contentar com pouco. Que não é uma coisa de você abrir mão de querer lutar pelas suas coisas, mas é você saber que em algum momento você tem que comemorar o que já conquistou, usufruir o que já tem e não sempre estar em busca do que não tem, querendo mais, porque senão você nunca vai estar satisfeito, né? Então, acho que esse é um movimento legal. Eu indico daí para os psicanalistas em geral, Maria Homem, o Cotardo, eles falam muito disso. Ao invés de você ficar olhando para o que você ainda não tem, desenvolva a capacidade de se satisfazer, por exemplo, com estar aqui, curtir essa conversa, viver essa viagem. Então, eu sugiro você ler o livro O Óbvio, que o Djalma escreveu, que o Cotardo Caligares fez um comentário de quarta capa, e ele fala um pouco dessas ideias. Djalma, encerre para nós o programa. Eu acho que, para mim, o que fica são... A gente tem que conjugar mais 2 verbos, que são os verbos ser e estar. Eu acho que a gente tem conjugado pouco esses 2 verbos nas nossas vidas. Gostei. Foi um prazer conversar com essas 2 feras, com essa convidada especial. Muito Vocês viram obrigado. que ela não é à toa que ela tem o um fã-clube dela, né? Uma pessoa Obrigada, muito leve, gentileza. bem-humorada, de bem com a vida. Marion, muito obrigado pela tua Obrigada a vocês. presença. Obrigado, Obrigada. Mariel. E até a próxima. Vamos conversando. Vamos conversando.